Olá pessoal, hoje a gente vai começar o conteúdo de PowerPoint. O que é isso? É um software da Microsoft, assim como o Word e o Excel, que a gente faz apresentações em formato de slide. Então, para abrir ele é da mesma forma, a gente vai pesquisar por PowerPoint, a gente vai clicar e quando clicar vai aparecer essa tela aqui de boas-vindas. Nessa tela a gente tem a opção de criar um novo, de abrir algum projeto já existente, aqui alguns documentos recentes que foram abertos e aqui nessa parte mostrar algumas sugestões, por exemplo, uma apresentação em branco, uma apresentação de bem-vindo, uma apresentação com layout com florzinhas, e assim por diante. Aqui tem mais temas, então a gente pode começar ou um branco ou um modelo pré-definido. Então eu vou clicar em um branco e aí vai ter esse formato, essa carinha aqui. Aqui em cima, notem que a gente tem as mesmas janelas que a gente tem lá no Word e no Excel, eles são bem semelhantes. O que vai mudar é a característica de cada um em particular. Então, por exemplo, agora a gente tem aqui um novo slide, um layout, uma seção, aqui nós temos formas, formatos, aqui o localizar e substituir a mesma coisa que os outros softwares, enfim. Aqui é o nosso primeiro slide. Neste canto de cá, no canto esquerdo, vai ter ali o número 1, que significa que a gente tem um slide, então o slide vai ficando aqui do ladinho. Aqui nesse outro lado a gente tem ideias de design, então ele está em branco, mas eu posso clicar aqui e ir escolhendo algum design que ele vai mostrar. Isso vai depender da versão que vocês estiverem usando. Lembrando, a minha é uma das mais recentes, então ele pode aparecer coisas no vídeo que vocês não tenham no computador de vocês em casa ou da escola. Aqui embaixo, bem no cantinho, vai aparecer o número dos slides, quantos slides tem nesse meu arquivo, e aqui embaixo formatos de apresentação, modo de exibição, classificação e apresentação de slides. Tudo isso a gente vai ver com calma nos próximos vídeos. Bom, então como é que eu monto um slide? A primeira coisa que eu tenho que botar é um título. Então eu vou escolher um título. Por exemplo, conteúdo sobre slides. Coloquei um título e aqui eu vou colocar, geralmente a pessoa coloca nome, coloco o nome do professor, da professora, a escola ou turma e assim por diante. Então aqui vai colocar as informações. Aqui a gente sempre tem que tentar ser o mais focado possível, que a gente coloque as informações que realmente a gente precisa saber, que a gente precisa levar para o nosso público. Por quê? Porque a ideia de fazer uma apresentação em slides é que alguém vá discursar sobre ele, que vá falar sobre esse slide. Então aqui a gente vai colocar as informações e tentar deixar o mais claro possível. Nesse primeiro slide, ele tem essas caixinhas porque ele é o primeiro, ele é o nosso de título. Aqui em cima, quando a gente clica no nome, vai aparecer os mesmos campos que a gente tinha lá nos outros que a gente estava fazendo. Então, eu posso mudar o tipo da letra, a minha fonte, eu posso mudar o tamanho, consigo mudar a cor, consigo trocar para negrito, itálico, sublinhado, deixar centralizado, deixar justificado, enfim, conforme quiser deixar o seu material. Aqui, então, quando a gente colocou ali, já apareceu outras ideias de slide. Então, aqui a gente pode ir vendo se algum deles nos agrada. Se não, depois lá em Design, então aqui na abinha Design, tem outras formas, outros temas. Esses outros temas, eles são mais do padrão do PowerPoint. Aqui do ladinho, eles são sugestões mais recentes, mais novas, que vai depender da versão, mas geralmente todos os PowerPoint têm esses aqui. Então, quando a gente passar com o mouse por cima, ele vai nos sugerir, ó, aqui ficaria desse jeito o teu slide. Aí, esse aqui ficaria desse jeito o teu slide. E aí, a gente vai montar de acordo com a nossa necessidade, com a nossa vontade. Lembrando que a gente sempre tem que tentar buscar algo mais próximo daquele conteúdo. Então, por exemplo, conteúdo de slides. Eu não estou falando sobre flores, então eu não vou colocar um fundo de flores, por exemplo. Vai ficar muito do gosto da pessoa, sim, vai.
mas a gente tem que tentar deixar a nossa apresentação mais próxima ao adequado possível. Aqui, nessas caixinhas, vocês notem que quando eu clico, ela mostra qual é a caixinha de texto que eu estou mexendo. Então, aqui, por exemplo, eu posso expandir, como eu posso diminuir. Aqui, sempre que eu mexer com ele, ele vai aparecer essas setinhas em vermelho ou em verde para mostrar se está centralizado ou não. Isso ajuda com que eu faça um trabalho que não fique fora de foco, que não fique muito para um canto ou muito para outro. A gente pode sempre tentar prestar atenção nessas setinhas, para ver, ó, aqui está bem centralizadinho com esse de baixo. Então, a gente tem que buscar essa simetria. Por enquanto, vocês não precisam estar ligados tanto nisso, mas é bom prestar atenção. Bom, então aqui a gente pode escolher algum tema e a nossa capa estará pronta. Depois, para eu criar um novo slide para dar seguimento, eu vou clicar com o botão direito e vai aparecer a opção Novo Slide. Quando eu colocar um novo slide, por padrão, notem a diferença das caixas. Esse era o de título, então quando eu clicar aqui, ele vai aparecer uma caixa e aqui vai aparecer outra. E aqui ele vai aparecer uma caixinha para a gente colocar um subtítulo e aqui para a gente escolher e escrever o nosso título, o nosso texto, aí colocar imagens e assim por diante. Aqui no meio ele diz que a gente pode fazer coisas com atalhos. Por exemplo, inserir uma tabela, inserir um gráfico, inserir um modelo 3D, inserir um vídeo, uma imagem e assim por diante. Então, aqui a gente vai colocar, por exemplo, conteúdo 1. E aí, aqui embaixo, a gente vai discorrer sobre o conteúdo 1 e vamos colocar o nosso texto. Por padrão, ele coloca este pontinho, que fica meio transparente aqui. Ele só vai tomar cor quando eu começar a escrever alguma coisa. Aí ele vai ficar ali marcadinho. Por quê? A ideia de a gente criar um slide é não poluir tanto. Não é colocar todo o texto que vocês vão falar. É só colocar algumas coisas para que a gente possa se orientar. Então, a gente vai pegar ali, vai colocar o nosso texto aqui, e assim por diante. Aqui vai ficar o nosso texto e a mesma coisa. Eu posso mexer na fonte, posso arrumar a fonte aqui, posso arrumar o tamanho e assim por diante. Eu posso ir fazendo conforme eu quiser. Posso diminuir essa caixinha, posso aumentar, posso mudar ela. Essa bolinha serve para eu rotacionar ela. Se eu quiser rotacionar essa caixinha. Aqui, então, se eu quiser arrastar a caixinha, vai se transformar nessa cruzinha aqui. Então, eu posso arrastar para cima, para o lado, enfim. Notem que, de novo, apareceu as linhas. Por quê? Porque assim ele está mostrando que ele está alinhado, tanto no canto esquerdo, quanto no direito, quanto no meio. Então, aqui ele vai ficar com essas informações. E a gente pode deixar conforme preferir. Aqui a gente vai ir criando novos slides. A gente pode copiar. Se eu quiser duplicar esse slide, eu posso copiar, excluir, fazer diversas coisas. Porém, por exemplo, eu posso duplicar ele. Então, eu vou clicar em cima do slide que eu quero duplicar. Aqui eu tenho todos eles. Vou clicar com o botão direito e vou apertar na opção duplicar. Quando duplicar, ele vai vir para baixo o mesmo slide. Então, eu posso arrastar esses slides e mudar a ordem deles. Eu posso arrastar novamente, é só clicar com o botão esquerdo e arrastar, e assim por diante. Eu posso também colocar o texto ali, o título para baixo, e assim aqui a gente tem a ordem 1, 2, 3, 4. Se eu mudar esse em branco agora e colocar aqui, agora tem 1, 2, 3, 4, e o 3 que está em branco entre o 2 e o 4. O PowerPoint ele é bem simples, ele tem basicamente essas informações. A gente vai colocar o nosso texto, a gente vai colocar o nome, essas informações, e aqui vamos ir criando novos slides. E para a gente criar novos slides, eu vou clicar aqui na minha coluninha esquerda, eu vou clicar com o botão direito e vai aparecer para eu criar um novo slide. E assim eu vou ir fazendo até que seja necessário ou até que pare a minha necessidade de criar slides. Aqui, quando chega no número limite que vai aparecer todos no canto, que a visualização e a escolha seja simples, vai aparecer essa barrinha aqui.
E aí, quando aparecer essa barrinha aqui, significa que eu posso colocar para baixo. Então, eu não vou perder nenhum slide, eu posso ir criando. Agora eu tenho 8. Aqui embaixo já está mostrando que eu tenho 8 slides. Eu posso ir criando. Aqui, então, eu tenho 1 e vai aparecer até o 6. Eu posso procurar o 8. Como eu vou procurar o 8, vou mexer na barrinha e até chegar no número 8. Então, todos os slides vão estar ali. Se eu quiser excluir algum, quero excluir esse, eu vou clicar em cima dele, ele vai ficar selecionadinho, com uma corzinha diferente. Vou clicar com o botão direito e vou ir em excluir slide. Quando eu botei para excluir slide, ele fez a exclusão e eu posso ir fazendo isso conforme a necessidade também. Então, todos eles vai ter essa caixinha de título. Se algum eu quiser, eu não quero ter essa caixa de título, eu quero ter só o texto, eu posso vir aqui e botar no botão de apagar. E quando eu botar no botão de apagar, excluiu a caixinha de texto. Aqui a gente pode, por exemplo, aumentar, se eu quero que tenha só a caixa de texto, eu posso aumentar ela, deixar só a caixinha aqui e assim por diante. Eu posso excluir também essa caixa de texto. Quando eu excluir, agora não tenho mais nada, eu não consigo escrever no meu material. Como é que eu vou fazer isso? Agora a gente pode ter as opções aqui, ver os layout, ver como... vou clicar com direito e vou ver layout. Eu quero um que tenha somente título. Então, agora eu vou ter somente o título ali. Eu quero um layout que tenha comparação. Então, agora ele tem título, tem comparação. Clique aqui para adicionar um texto, clique aqui para adicionar outro texto e assim por diante. Esse texto que está escrito aqui, esse clique para adicionar texto, ele vai sumir conforme a gente vai clicando ali para escrever, porque ele vai se sobrepor, né? Então, ali some e aí fica só o que eu escrevi. Se eu quiser excluir também, faço a mesma coisa, seleciono, que é só dar um clique com o esquerdo, aperto o botão de apagar e ele vai sumir a minha caixinha de texto. Tem que ser selecionado ali, selecionou e sumiu. Aqui a gente pode inserir um novo slide também, sem precisar clicar com o botão direito aqui embaixo, a gente pode vir aqui e escolher um novo slide, e aí quando eu botar para escolher um novo slide, eu posso escolher de como eu quero, se eu quero ele com título, se eu quero ele em branco e assim por diante. Aqui na opção de inserir, a gente tem quase as mesmas opções que a gente tinha antes, né? Tabela, imagem, formatos, fórmulas, dar zoom. E agora aqui a gente tem eu vou criar um slide em branco só para mostrar para vocês. Slide em branco. Aí eu posso vir em inserir e vai ter essa opção, caixa de texto. Quando eu clicar na caixa de texto, eu vou poder desenhar o tamanho da caixa de texto que eu quero. Então agora eu posso, nesse slide em branco, escrever o que eu quiser. E assim eu posso arrastar, posso diminuir. Aqui ele pegou por padrão porque eu só tenho isso de informação, mas a gente pode ir inserindo novas caixas de texto conforme for da necessidade. Por exemplo, inseri um aqui. Agora eu tenho duas caixinhas de texto, tem uma ali e uma aqui. Posso aumentar, posso diminuir e assim por diante. Aqui a gente pode aumentar o tamanho da letra, por exemplo, colocar o tamanho dela em 72 e assim conforme for a necessidade de vocês. Lembrando, a gente tem que sempre tentar deixar os nossos slides o mais liso possível, o mais sem poluição possível. Então, no próximo vídeo eu vou dar algumas dicas de como a gente monta, do que botar, do que saber o que botar no nosso slide. Então, aqui a gente tem na página inicial para criar um novo slide, para ver os layouts que tem, mexer em tipo de fonte, tamanho de fonte, cor, essas coisas. Inserir, a gente pode inserir uma imagem, uma tabela, uma caixa de texto. No design, a gente vai mexer no design da tabela. A gente vai botar uma cor, a gente vai botar um tipo. Por exemplo, esse aqui, ele tem esse slide de capa. E depois nos próximos, que é o conteúdo, ele vai ter só um tracinho ali do lado. Aí tem esse roxinho, ele mostra assim a capa, né, a frente do nosso slide.
e depois ele vai mostrando assim conforme for passando os slides. E aqui a gente tem outros, a gente tem todo verde, a gente tem esse que ele é com um circuito desenhado, ele mostra ali os circuitinhos desenhados de um computadorzinho. Então a gente pode ir escolhendo para ter ideias diferentes e fazer materiais com uma animação diferente. Transições. Aqui nas transições a gente pode escolher se a gente quer transformar, empurrar. Então é aqueles slides que para aparecer um outro a gente vai, por exemplo, coloquei aqui, quando eu for passar para esse, depois quando eu estiver fazendo a apresentação, ele vai ter uma estrelinha ali do lado. E essa estrelinha ali do lado vai significar que ele tem uma animação, que ele tem uma transição para ser feito neste slide. Aqui nas animações a gente pode colocar, para colocar empurrão, forma, apagar, enfim. Apresentação de slides. Essa abinha é uma abinha nova. É uma abinha que só tem aqui porque é aqui que a gente trabalha com slide. Então, por exemplo, eu posso colocar para apresentar do começo. E aí, quando eu começar para apresentar do começo, vai aparecer ele em tela cheia. Eu vou ir colocando para o lado. Notem que para ele aparecer, ele foi sumindo, que esse é um efeito que a gente colocou. E depois nos outros não tem porque a gente não botou transições. Aqui vai aparecer fim da apresentação e vai voltar para a edição que a gente estava fazendo. Aí a gente tem a opção de executar o slide do slide atual, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no teste, eu quero começar a executar ele a partir daqui, então ele vai ficar no teste. Se eu quiser sair dessa tela quando ele estiver em apresentação, eu posso só apertar o botão ESC do teclado e aí vai ficar com essa tela aqui novamente. A gente tem a opção de gravar a apresentação de slide em algumas versões do nosso PowerPoint. A gente tem apresentação online, apresentação personalizada e etc. Aqui nós podemos colocar comentários, né? Colocar alguns comentários, excluir comentários, responder, comparar, verificar a ortografia para ver se está tudo certo, se a gente não cometeu nenhum erro de português. E aqui na exibição a gente pode escolher se quer colocar uma régua para ficar exibindo ali em cima, como tem no Word, para mostrar as margens. Se a gente quer deixar linhas de grade, assim como a gente tem no Excel, para trabalhar. Se a gente quer deixar guias, que é para mostrar onde que está o nosso meio e nosso meio aqui também. Então, a gente pode ir escolhendo como vai ficar a exibição do nosso trabalho. Então, a aula de hoje é basicamente para mostrar os botões para vocês. Como eu faço para salvar? Eu vou vir em arquivo, vou botar em salvar ou salvar como. Quando eu botar em salvar como, vai perguntar onde eu quero salvar. Então, por exemplo, eu vou botar para procurar. Posso salvar lá na minha área de trabalho. Então, vou escolher minha área de trabalho, vou botar o nome do meu slide. Aqui, eu vou escolher como ele quer, como eu quero que seja a extensão dele, se eu quero que apareça em apresentação de PowerPoint, ele vai ficar assim, se eu quero ele em PDF ou se eu quero ele em algum outro formato que ele possibilite. Aqui, JPG, PNG são formatos de imagem. E aqui a gente tem, então, para deixar a apresentação em PowerPoint, que aí eu consigo abrir no PowerPoint aqui também. Então, quando eu colocar salvar, ele já vai ficar salvo lá no nosso computador, na pastinha que a gente escolheu. Aqui em cima vai ficar aparecendo o conteúdo sobre slides, porque é o nome do meu material, é o nome que foi salvo. E a gente tem as outras opções do mesmo jeito que a gente tem lá no Word e no Excel, para imprimir, para ver a conta, para abrir um novo, enfim. Então, essa aula é só para mostrar para vocês os botões, como criam um slide, e aí agora a gente vai ver mais detalhado como que a gente faz a edição e pegar algumas dicas para criar um documento legal no PowerPoint.